Vamos embora, pessoal, para os palpites deste sabadão e agora abrindo o leque aqui de competições, pegando mais jogos do campeonatos europeus. E eu vou dar um recado para você em relação aos estaduais. Eu não devo mandar dica nos estaduais, porque eu acredito que vai ser uma competição que vai ser meio escanteada, porque vai ser disputada no meio do Brasileirão. Então, assim, vão surgir algumas oportunidades pontuais de abertura por conta de informação, mas pro vídeo de palpites que a gente posta um dia antes, no máximo, quando eu mandar alguma dica aqui, vai ser com a cotação muito ajustada. Então, não faz sentido eu me envolver nos estaduais aqui para você, estudar e colocar dica para times que muitas vezes podem ir com as reservas e tudo mais. Então eu aconselho vocês a irem no nosso grupo gratuito, porque se tiver alguma coisa de boa de estadual, vai ter lá. Inclusive, já deixo o recado na minha visão, preparem-se para a zebra nos estaduais, para mim o valor vai estar tudo lá, ok? Começando no campeonato espanhol, um campeonato que eu tenho bastante cuidado, um campeonato que tem uma tendência a poucos gols. A gente tem o primeiro confronto aqui, que é um confronto do Villarreal contra o Alavés. O Villarreal começou a temporada de 2026, né, o ano de 2026, com uma boa vitória por 3-1 diante do Elche, encerrando uma sequência de 3 derrotas seguidas. Mas é sempre bom olhar o nível dos adversários, tá? Uma derrota para o Copenhague em Liga dos Campeões dentro de casa, se não me engano, teve um jogador expulso. Aqui um tropeço diante do Racing na Copa do Rei e uma derrota para o Barcelona que é totalmente normal. Então, circunstâncias das derrotas, elas não são tão graves para um time que tem qualidade, principalmente no lado ofensivo, tá? O Villarreal é um time que tem uma média de gols bastante alta, que cria muitas chances, que faz muitos gols e não à toa aqui tem um ataque já com 34 tentos aqui, é dos melhores ataques da competição. A defesa também vem sólida, com apenas 16 gols tomados e o desempenho em casa muito forte. 7 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. O adversário é o Alavés, que por sua vez não tem feito uma boa competição, está em 14º, o Alavés sempre brigando aqui nesse meio de tabela, ameaçado por rebaixamento aqui. Olha o Valência de novo, né, lutando para cair anos após anos, gestão ruim. E o Alavés é um time que tem um ataque dos mais fracos desse campeonato espanhol, com apenas 15 gols marcados, tá? O Mictadaus é o principal atacante da equipe do Villarreal, juntamente com Pérez, Moleiro, Parejo e Buchanan são bons jogadores nesse 4-4-2 que tem sido bastante efetivo. O desempenho em casa ele é bastante sólido e a vitória do Villarreal aqui é o mercado mais indicado para este confronto, mas eu vou pegar uma cotação um pouquinho mais alta, em 1,70 no ao vivo, porque o Villarreal tem alguns tropeços recentes dentro de casa, mas eu sempre gosto de olhar o nível dos adversários. O Alavés, por sua vez, um dos times mais fracos da competição fora, não faz gol aqui na grande maioria dos confrontos, então a gente está muito bem defendido aqui. Pra galera dos bilhetes, pessoal, o dupla chance do Villarreal aqui é enredável praticamente, sabe? Uma das melhores para bilhete aqui é essa dupla chance do Villarreal. Se você tá compondo um bilhetinho nessa rodada, o dupla chance do time da casa é muito bom. Deve dar pagamento antecipado aqui também para vitória simples. Enfim, o Villarreal é muito favorito hoje e tem grandes chances realmente de vencer um adversário muito superior, tá? O histórico recente também é bastante positivo e é a minha primeira dica. Indo pro campeonato italiano, pessoal, a gente tem o Como recebendo o Bolonha e o Como lutando por uma vaga no G4, né? Parece esquisito ver um time que não tem força, que não tem camisa, brigando pelas primeiras colocações, mas a gente sabia que o Como ia brigar porque o time teve um investimento muito alto. O investimento em reforços e bons jogadores já tá dando resultado. Geralmente, né, até demora um pouquinho, mas o time parece com um desempenho bastante encaixado. Não à toa esse time em casa, pessoal, ele tá invicto no campeonato italiano. São 5 vitórias e 3 empates. Então, o time do Como realmente fazendo uma campanha aqui muito além do que é esperado, tá? O time joga num 4-2-3-1, com o Duvica sendo o principal homem de frente, junto com o Pass. Esse jogador aqui, camisa 10, é muito interessante. Nico Passo, argentino, bom jogador, tá? O time vem numa sequência de 3 vitórias seguidas, 2 delas fora de casa, só perdeu recentemente para a Inter, líder do campeonato, e para Roma, que é sempre um páreo muito duro, beleza? O adversário, por sua vez, é o Bolonha, que está em 8º, mas não vive um bom momento. Além da sequência de jogos muito grande, né? O time jogou aqui jogos de Copa e foi eliminado, acabou perdendo aqui pro Napoli, né? Depois jogou e vem numa sequência de jogos sem vencer. Mas é bom olhar que o nível de adversários também é complicado, né? Pegou a Inter 2 vezes, pegou a Juventus, pegou o Napoli e pegou também a Atalanta, que é um adversário complicado. Então o Bolonha não tem um time ruim, mas é um time que brilhou recentemente no cenário italiano, conseguiu vaga em campeonatos europeus e acabou perdendo alguns jogadores também, mas ainda assim tá brigando lá em cima. Tem um DNA defensivo, mas a defesa tem passado batido e o ataque também deixando um pouquinho a desejar. Como tem como eu falei,
falei, um histórico positivo dentro de casa de invencibilidade, e isso conseguindo bater times como o Lazio, como a própria Juventus, enquanto o Bolonha vem numa sequência forte fora de casa, mas deu uma oscilada recente. Bolonha não é um time ruim, não é um saco de pancada, mas a fase do time ela é um pouquinho pior, o que sustenta para mim o menos 0,25 do Como, para mim a melhor dica desse jogo, tá? A gente fica defendido aqui de meio stake em caso de empate. Dupla chance do Como também é uma dica interessante para a galera do bilhete, mas não tão segura assim como o Villarreal, e o Bolonha é um adversário perigoso. Esse jogo aqui para bilhete, pessoal, eu nem acho que é uma boa pedida não, porque pode pintar uma zebrinha também, tá? Jogo da Roma contra o Sassuolo, esse é um jogo aqui que tende a ser uma vitória tranquila da equipe da Roma, né? Um time que tá brigando aqui pelas primeiras colocações, tá em quinto no momento, poucos pontos atrás, e um time bastante sólido. Se eu não me engano, é a melhor defesa do campeonato italiano até o momento. Isso mesmo, são 12 gols sofridos apenas, juntamente com a equipe do Como. Inclusive o que sustenta, né, a nossa bet lá na equipe da Roma. A Roma tem um time bastante acertado, com jogadores conhecidos aí de vocês, jogadores experientes. O Ferguson é um excelente atacante, tá? Ele brilhava na Premier League, agora... Brilhava não, mas tinha um destaque na Premier League, tá jogando muito bem. Dybala, todo mundo conhece. Sully, também muito bom jogador nesse 3-4-2-1 muito efetivo, tá? Vai enfrentar a equipe do Sassuolo, que tá mais na parte de baixo da tabela, meio aqui com 23 pontos, longe da zona de rebaixamento e fazendo mais uma campanha estilo Sassuolo, né? Muitos gols marcados e muitos gols sofridos. Engraçado que entra ano e sai ano e a time segue nessa toada, muito por conta do esquema 4-3-3, um time bastante movimentado. Mas vai pegar uma equipe que é muito sólida, então a Roma deve conseguir construir a sua vitória aqui e conseguir os 3 pontos, tá? Um time que é muito sólido dentro de casa também, perdeu só para grandes times. Eu sempre gosto de olhar para quem que o time tá perdendo, então o time perdeu recentemente só para Inter de Milão e para o Napoli, que são os dois líderes aqui da competição, e um jogo da Torino aqui, enquanto o Sassuolo tem tido dificuldades fora de casa, mas só perdeu 3 jogos, tá? A vitória da Roma ao vivo é que eu mais gosto aqui, pessoal, em 1,80 ou mais, eventualmente um dupla chance sair atrás é a minha indicação, e o dupla chance para bilhete aqui também é uma pedida interessante, beleza? Mas, indo para o campeonato alemão, pessoal, a gente começa com o Union Berlin recebendo a equipe do Mainz. É um confronto aqui de dois times que estão em situações bem opostas, né? O Union Berlin brigando aqui por uma vaga no G6 e competição europeia. O Mainz, que teve recentemente um sucesso recente na Bundesliga, tá aqui amargando a última colocação. Engraçado como uns times sobem e outros descem na Bundesliga, assim, numa rajada simplesmente impressionante, né? O Union Berlin chega para este confronto aqui com vitórias consecutivas, né? O time conseguiu vencer o Leipzig dentro de casa e também o Colônia fora dos seus domínios. Foi um golzinho no finalzinho, aos 91 minutos, mas importante, né? É 3 pontos no bolso. O Union Berlin é um time que tem uma característica, né, de posse de bola e de boa criação. O time joga aqui num 3-4-2-1, mesmo esquema da Roma. Isso dá uma certa solidez defensiva para o time, 23 gols aqui. E 20 gols marcados, o lado ofensivo tem que melhorar um pouquinho. O Burke é o atacante da equipe, junto com o Sai Union. É um time interessante, tá? Mas que é aquele tipo de time alemão. Bate nos times que estão lá em cima e geralmente dá uma tropeçada contra os times que estão lá embaixo. A fase do time não é uma fase absoluta, mas vai enfrentar o Mainz, que tá tendo muita dificuldade. Já são 10 jogos sem vencer e o time muito, mas muito ameaçado pelo rebaixamento, né? O novo treinador até teve um início positivo do time antes da pausa de inverno, mas ele agora engrena, né, uma sequência muito grande de jogos sem vencer. O Mainz escapou do rebaixamento a última vez que teve ameaçado em 2022, 2020, 2021, mas a situação esse ano ela é muito mais periclitante, né? O Mainz não venceu os últimos 7 jogos fora no campeonato alemão e também é, dos times que, é o time que menos fez gols nesse campeonato. São 8 partidas em que o time passou em branco. Então, embora o Union Berlin não seja o time mais sólido do mundo, o Mainz é muito fraco, o que sustenta que para mim é a melhor dica desse jogo, o empate anula da equipe do Union Berlin. Não é a maior das cotações, mas tem grande chance aqui de vencer, e se não vencer, empatar, e se empatar, tá reembolsado, tá? O Freiburg, por sua vez, recebe a equipe do Hamburgo e o Freiburg brigando também por competição europeia, tá? Quer dar uma engrenada aqui, somar alguns pontinhos, enquanto o Hamburgo tá numa situação ruim, mais olhando para a parte de baixo, brigando contra o rebaixamento. Freiburg chega para este confronto, pessoal, após um 4-3 diante do Wolfsburg, e o objetivo do time é conquistar uma vaga em competição europeia. Em caso, o time vive uma invencibilidade grande, já de
6 partidas, tá? Enquanto o Hamburgo, ele simplesmente perdeu 5 dos últimos 7 jogos. É um time muito frágil, tá? São apenas 2 vitórias nos últimos 9 jogos. A defesa também sendo bastante vazada. E o desempenho fora de casa, que é um dos piores da liga, é um dos fatores que tem prejudicado bastante. O Hamburgo só tem 2 pontos somados fora dos seus domínios, nenhuma vitória, 2 empates e 5 derrotas e 3 gols somados, tá? O Freiburg vem jogando um bom futebol, jogadores de frente bastante interessantes, é um time que eu acompanho, gosto de ver, vejo às vezes jogando na Liga Europeia, Conference League e tudo mais. Tem o Huller, que é um bom atacante, Grifo pela esquerda, Suzuki meio campo, enquanto o Hamburgo não tá conseguindo render nem se sustentar defensivamente. Melhor dica aqui para mim, pessoal, com o histórico positivo do Freiburg recente, mais o histórico ruim do Freiburg fora, o fato do time não fazer muitos gols, a vitória do Freiburg aqui é uma boa pedida. E eu não vou chorar hoje não, porque pode dar até pagamento antecipado. Para poder finalizar, pessoal, o campeonato alemão, Bayer Leverkusen e Stuttgart, 3 pontos apenas separando essas duas equipes, que têm ataques muito poderosos e defesas um pouquinho sólidas aqui, mas que estão tomando gols aqui frequentemente. O campeonato alemão é um campeonato sempre para muitos gols, tá? O Leverkusen ainda está numa posição digna, terceiro lugar, para um time que foi campeão recentemente, perdeu tantas peças. Ainda tem como principal jogador o Patrick Schick, atacante, agora recuperado de lesão. Tem o Grimaldo, que é um bom jogador também, as chegadas do Garcia, o Arthur, mas o Terrier e o Tillman principalmente, né, são os que têm jogado melhor aqui no time. E os jogos do Leverkusen têm sido bastante movimentados, são 7 vitórias nos últimos 10, só perdeu recentemente para Bayern de Munique, Borussia, que são os 2 primeiros, e também o Augsburg, que é um time bastante tradicional, tá? O Stuttgart, por sua vez, vem alternando um pouco mais os resultados, mas também tem um DNA bastante ofensivo, né, com o Davi, um dos artilheiros do time, o Nartey e o Bonanui, que é um bom jogador também de frente, tá? O time joga num 3-4-3 e tem um DNA bastante ofensivo. O histórico recente, ele é bastante positivo para o lado do Leverkusen, que nos últimos 15 confrontos venceu 10 e empatou apenas 5, tá? Mas o Stuttgart é um time muito resiliente, ele evitou a derrota na metade dos jogos que ele saiu atrás no placar. Eu achei o favoritismo pro nível do confronto um pouquinho exagerado aqui, mas eu acredito que esse histórico pro Leverkusen também pesa um pouco, tá? O Stuttgart sofreu muitos gols no final do confronto, que ainda pega psicologicamente um headzinho caso pegar alguma coisa pro lado do Leverkusen. E o que eu mais gosto nesse jogo, pessoal, dadas as médias dos times, que é uma média muito alta de gols, principalmente marcados, mas também sofridos, é o mais de 2.5 gols ao vivo, tá? A linha tá no 3,5 e 3,5 é uma linha um pouquinho esticada, mas o mais de 2.5 aqui é muito bom e para poder pegar no live é o que eu mais gosto, beleza? Indo para a FA Cup, pessoal, a Copa da Inglaterra, eu separei aqui os jogos dos times que eu tenho mais propriedade para poder analisar, que são os jogos que eu acompanho na Premier League, tá? Então tem muito jogo aqui, mas eu peguei o de alguns times. E o primeiro deles é Everton e Sunderland. O Everton, assim como o Sunderland, estão fazendo campanhas interessantes na Premier League, mas um fator chave aqui para mim nesse jogo é a quantidade de desfalques que o Everton está. Não à toa, pessoal, a gente tem o Everton chegando aqui para o confronto com 2 tropeços, né? Um para a equipe do Brentford, onde ele tomou um 4-2, e outro onde ele empatou com o Wolverhampton, que é o último colocado. O Wolverhampton ele tá elevando o seu nível, mas o Everton não tá podendo contar com o Ndiaye, com o Gueye, Alcaraz tá fora, são muitas baixas de um time que não é, hoje, tecnicamente superior ao Sunderland. O Sunderland joga muita bola, apesar de ter perdido por 3-0 pro Brentford aqui, fala muito mais sobre o nível positivo do Brentford recentemente, tá? Que tá muito alto. O Sunderland é um time que se defende bem, que consegue criar, consegue atacar, se fecha, cede poucas chances dos adversários, e esse jogo de Copa é muito mais importante pro Sunderland do que pra equipe do Everton, tá? Não acredito que o time deve poupar, até porque tá numa situação confortável na Premier League, então eu vou pegar aqui o dupla chance do Sunderland nesse jogo de Copa, tá? O Everton não é um adversário bobo, mas esses desfalques estão pesando bastante e o time tem que ficar mais ligado na Premier League do que nessa Copa. A Copa é sim importante e esse jogo aqui pode trazer boas oportunidades no live, mas pré-jogo pra mim a melhor pedida é no Sunderland ou empate, beleza? No segundo jogo, galera, a gente tem o jogo do Fulham contra o Middlesbrough e o Fulham, ele vem numa sequência muito boa de resultados, né? Ele acabou de vencer o Chelsea tinha um jogador a menos, mas foi o 5º jogo consecutivo que o Fulham não perdeu, com 3 vitórias ainda, jogando um ótimo futebol, e esse é um dos títulos possíveis para o Fulham. O Fulham ainda está conseguindo
brigar no campeonato por competição europeia, mas é muito mais complicado. E a fase do time inspira muito mais um jogo com foco aqui nessa competição. Mais do que isso, o Middlesbrough, que é o adversário, tá brigando para poder subir. Então quem pode rodar o elenco aqui muito mais do que o Fulham é o Middlesbrough. E isso contra um time que já tem um nível técnico superior, que deve ir com os principais jogadores aqui, e obviamente pode poupar uma outra peça, até porque o Fulham tá com alguns desfalques, me coloca aqui que o foco do Fulham vai estar maior e eu vou na vitória do Fulham em casa diante da equipe do Middlesbrough aqui, beleza? Jogo do Bournemouth contra o Newcastle, pessoal, o confronto aqui que eu tô com um pezão atrás aqui em relação à equipe do Newcastle, tá? Porque olhando aqui o calendário do time, Newcastle disputa Liga dos Campeões, Carabao Cup, que ele dá mais prioridade do que a Copa da Inglaterra. Então o Newcastle pode poupar e poupar muito no confronto diante da equipe do Bournemouth. Mais do que isso, o time teve um desgaste muito grande porque teve que virar um confronto diante do Leeds há 3 dias, né? Então esse jogo aqui é um jogo que o Newcastle pode muito bem abrir mão, porque tem a Liga dos Campeões, tem a Carabao Cup que historicamente ele dá mais importância, então eu não vejo o Newcastle como tão favorito aqui no confronto de hoje não. O Bournemouth também ele vem para esse confronto numa sequência e cara, terminou muito bonita a história do Semenyo com o Bournemouth, porque ele é negociado com o City, ele vai para o confronto, joga o jogo inteiro e faz o gol do final e dá a vitória para o time que vinha numa sequência de jogos sem conseguir vencer, né? Então foi muito legal de ver e mais do que isso, né? Deu uma revigorada na equipe do Bournemouth, que está numa situação de certa forma tranquila na Premier League, dificilmente vai cair, tem times muito piores, mas também pode dar uma rodadinha no elenco aqui, pessoal. Grande ponto é que eu acho que o Newcastle vai com muitas reservas e o Bournemouth pode até rotacionar, mas é uma chance de título aqui para essa competição, para poder encerrar o trabalho do Iraola, que é muito positivo na equipe e os resultados, eles não dizem o futebol que a equipe joga, então acho que é um confronto mais próximo por essas circunstâncias. Embora o Semenyo não jogue, eu vou pegar o handicap mais um do Bournemouth aqui nessa partida, beleza, pessoal? Seguindo em frente, a gente tem um confronto com uma métrica mais ou menos parecida também que eu vou utilizar, que é o jogo do Tottenham contra a equipe do Aston Villa. Tottenham tá na Liga dos Campeões também, se eu não me engano já caiu na Carabao Cup. Agora, o Aston Villa ele vive um momento hoje de luta por título na Premier League e também está numa sequência de jogos muito grande. Então esse confronto hoje ele é muito mais importante para o Tottenham do que é para a equipe do Aston Villa. O Tottenham não está muito bem no campeonato inglês, vive um momento de oscilação no geral e essa é uma distância de título para um time que é tão carente em relação a títulos. Então o Bournemouth aqui pode enfrentar, o Tottenham pode enfrentar um Aston Villa que pode rodar bastante o seu elenco, tá? Mais do que isso, o Tottenham é um time que tem um pouquinho de dificuldade de agredir, não à toa os resultados em casa, eles são um pouquinho titubeantes, enquanto o Aston Villa vem numa sequência muito forte. Mas como eu falei, o Aston Villa é um time que pode deixar o Tottenham numa situação mais confortável, seja vindo com os jogadores poupando, que na minha visão deve acontecer, e aí o Tottenham tem mais facilidade, ou até indo com os principais jogadores, o que faz com que o Tottenham seja um pouco mais pressionado, que é um cenário que ele gosta mais de jogar. Então eu vou pegar o empate no do Tottenham aqui dentro de casa, porque eu acho que o Tottenham tem mais pelo que brigar nessa competição do que a equipe do Aston Villa, beleza? Acho que o Aston Villa ficar nessa competição aqui, aí vai ter que dividir a atenção com a Liga Europa, que era um grande favorito, vai ter que dividir a atenção com a Premier League, que ele tá brigando pelo título, então e também por vaga Liga dos Campeões, então eu vou com o Tottenham empate no aqui. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui o Charlton contra o Chelsea. O Charlton já provou que consegue fazer gols aqui nessa competição, um time que tem características ofensivas, a defesa também titubeia bastante, e o Chelsea já mostrou também em poucos jogos após a saída do seu treinador que defensivamente ele vai sofrer muito mais do que ele vinha sofrendo. O Chelsea deve rodar bastante o elenco aqui no jogo de hoje, mas mesmo rodando o elenco, o time tem uma superioridade técnica muito grande e é uma oportunidade boa dos jogadores que são jovens e que estão querendo espaço, né, mostrar serviço. Eu vou recomendar nesse jogo, pessoal, mais 2.5 gols, que pega tanto eventuais tropeços com o gol da zebra aqui, quanto goleadas do Chelsea, que é o mais provável, 2-1, 3-1, 3-0, os placares mais prováveis aqui. E eu vou fechar com mais de 2.5 gols esse jogo, beleza, pessoal?
Peço a cada um de vocês aqui que chegou até o final do vídeo para verificar se está inscrito, deixar o like e comentar com os seus palpites também, tá? Eu vou finalizar aqui com um resuminho dos palpites mais prováveis para bilhete que a galera que tá chegando agora gosta bastante, tá? E para mim as melhores dicas para bilhete aqui na minha visão são dupla chance do Villarreal, eu acho essa muito boa, dupla chance da Roma também, praticamente invicta dentro de casa, acho essa bastante interessante, e para os jogos de Copa, que são sempre um pouquinho incertos e pode poupar, eu vou acabar pulando, beleza? Então tá na tela aí para vocês o nosso bilhetinho da rodada e, obviamente, a gente vai ter muitas dicas lá no nosso grupo gratuito. Para poder finalizar, pessoal, vou deixar para vocês aí uma super odd da Bet Nacional, que é mais 2,5 gols em todos os 4 jogos do Campeonato Alemão. O jogo do Freiburg contra o Hamburgo, do Union Berlin contra o Mainz, Heidenheim, Colônia, Leverkusen e Stuttgart. Todos esses jogos aí tiver mais de 2,5, odd 12,50 e são jogos que eu estou prospectando, jogos para gols, tá? Então essa super odd é a nossa indicação e o link para você criar sua conta na Bet Nacional está no primeiro comentário fixado. Beleza, pessoal? Esse foi o Tiquinho. Para mais dicas, me sigam no @TiquinhoQR e a gente se vê muito em breve nos próximos vídeos. Um forte abraço e boas bets para vocês.